Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Segue lá, @Mano Dal Ponte com E, segue lá 92 Rock Pop, beleza? E já entra no nosso site da 92, 92rockpop.com.br, para você curtir tudo que rola aqui na 92. E tem o YouTube da 92 também, só procurar lá 92 Rock Pop. Belezaça? O cara que tá aqui comigo é Bruxo, já tive tantos bons papos com ele é CEO da Sublime Contabilidade. Eu tenho o prazer de receber o contador Rafael Antunes pra gente bater um papo sobre algo que vai impactar nossas vidas, né? Que impacta todos os dias, nosso maior sócio, o governo federal, e ele tá aqui para falar um pouquinho sobre reforma tributária. Isso mesmo, Rafa, prazer te receber, tudo bem? Mano, tudo bem? Tô muito feliz em estar aqui mais uma vez, né? Já vim algumas vezes aqui na rádio falar sobre temas bem interessantes, e a reforma tributária é o que há de mais moderno e novo, vamos chamar assim, por parte do governo. Então, quero trazer conhecimento aí e poder ajudar os teus ouvintes. Me diz uma coisa, você tá largando na frente, você é um dos primeiros contadores que eu vejo falar abertamente sobre isso. Né? Realmente com propriedade, né? Não é só falar, mas falar com propriedade e entendimento, explicar o que está acontecendo. A reforma tributária é algo que já foi aprovado, então nós como contadores, nós temos o dever de trazer o conhecimento para todo mundo, inclusive principalmente para os empresários, porque vai pegar todo mundo de surpresa, mano. Quem não está ouvindo falar, semana passada eu estive na CDL na terça-feira, se não me falha a memória, palestrando sobre reforma tributária para os comerciantes, né? Para a área do comércio. Então, a reforma tributária, o empresário tem que se atentar, porque ele vai mudar significativamente o jeito de precificar o produto dele ou o serviço, vai impactar o caixa da empresa dele, e se a gente não começar a fazer um trabalho de conscientização ligado à reforma tributária, nós vamos acabar sendo prejudicados. Nós, como contadores, pela falta de conhecimento da população empresária, e também por todas as pessoas que estão linkados ao ecossistema de negócio no Brasil. Uma pergunta que eu acho que ninguém te faz, né? A vida de vocês, contadores, vai ser facilitada ou não com a reforma? Porque ninguém se preocupa com o contador, né? No final, ninguém dá bola pra ele. Não, tem que ter pena do contador, né, mano? Por favor, né? Não, contador não. Já escolheu contabilidade é porque você não tem pena de si mesmo. Tá louco? Contabilidade é pra louco, Rafa. Não, cara. Sabe que contabilidade é igual a cachaça. Tu ama, tu odeia, né? Isso é verdade. Não tem como as pessoas, quando bebem da cachaça, contabilidade, meu amigo, não quer largar. A contabilidade vai mudar muito também no formato de trabalhar. Mais pra frente a gente vai discutindo um pouquinho sobre o tema. Mas o que eu gosto de falar? A reforma tributária, o desejo do fisco é simplificar. O desejo dele, a propaganda que está sendo feita na reforma tributária é que vai simplificar. Teve pessoas que me falaram, é a mesma coisa, só mudou os nomes dos impostos. Não necessariamente. Não é necessariamente Não, isso. A regra mudou bastante, né? Então tem que se atentar aos detalhes da reforma tributária, porque se a gente não se atentar aos detalhes, vai ter muito empresário pagando mais imposto, tendo uma carga tributária aumentada no seu negócio, porque a forma que eles conduziram, a forma que eles estão criando o sistema da reforma tributária é muito interessante, porque eu entendo que isso é uma opinião do Rafael, que as empresas vão fiscalizar as próprias empresas. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Nossa, mas é muita loucura. Agora, efetivamente, Rafa, o que muda com a reforma tributária? Você falou de impostos, alguns deixam de existir e outros tomam lugar. Como é que funciona isso? Então, a reforma tributária, ela veio para fazer uma mudança significativa nos impostos do consumo. Quais são os impostos do consumo? IPI, Imposto do Produto Industrializado, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Lembrando que o IPI, o PIS e o COFINS são impostos administrados pela Receita Federal. O ICMS é o imposto administrado pelo Estado. E o ISS é o imposto administrado pelos municípios. O que a reforma vai fazer? Ela vai pegar os tributos administrados pela Receita Federal, que é o IPI, o PIS e o COFINS, e vão transformar ele no CBS, num novo imposto. Já o ICMS e o ISS
que é de administração do estado e do município, será criado o IBS. Então, é um monte de sopa de letrinhas, vamos chamar assim, mas que a gente vai resumir de 5 impostos, 5 tributos, nós vamos resumir em 2. Só que a sistemática desses impostos que vai mudar, de certa maneira. Então, esses impactos que tem que ser levado em consideração. Tá, mas para o pessoal entender de uma forma clara, né, o empresário que está ouvindo a gente, ele quer saber se ele vai pagar menos ou mais imposto? Depende do ramo, mano. Tem ramo que vai pagar mais? Tem ramo que vai pagar mais e tem ramo que vai pagar menos. Você tem como dar alguns exemplos? Vamos lá. Se a gente pegar hoje as empresas que possuem uma certa margem, vamos dar um passo atrás, mano? Tá, vamos lá. Qual é a sistemática do Brasil hoje? O Brasil, ele tem, dentro desses impostos, eles têm o ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI, um sistema de compensação. O que é o sistema de compensação? Eu vendo, eu destaco o imposto na nota. Eu compro, eu me aproveito do imposto da minha compra. Tá. Só que quando a gente fala de IPI, PIS e COFINS, o crédito tem uma legislação específica. Cada um desses impostos é uma legislação e cada legislação está me dizendo o que eu posso tomar crédito. Olha como é complexo o cenário de hoje. O ICMS, ele é um pouco mais restrito. Então, o que nós estamos falando? Que o sistema da reforma tributária vai ser um regime de compensação, como é hoje. Só que a proposta da reforma tributária é um crédito mais irrestrito. O que eu quero dizer com isso? Tu vai ter direito a um crédito maior, mais amplo, de coisas que tu não tinha direito hoje. A questão tem que ter uma boa gestão das compras para poder conseguir absorver o máximo de crédito possível na entrada de serviços e de mercadorias, né? Para poder compensar nos impostos relacionados à saída. Então esse é o cuidado em que os empresários têm que ter com a reforma tributária. Dentro desse cenário, nós temos que entender qual é o tipo de mercado que tu estás inserido. Porque dentro disso, a reforma tributária pode, e dependendo também da tua margem de lucro, a reforma tributária pode te dar mais impostos a pagar ou menos, dependendo da tua gestão. Então, ou seja, uma empresa, por exemplo, que vende muito e compra pouco, teria menos crédito. A tendência, ou vamos lá, a empresa que vende muito, tá, mas ela é uma empresa que tem uma grande margem de lucro, tá, ok, dentro do seu produto. Ela consegue praticar uma margem de lucro bem interessante dentro dos seus produtos. Ela vai tendenciosamente pagar mais imposto, mas o planejamento, porque eu falo sempre em todas as oportunidades que eu tenho, o planejamento de transição da reforma é a palavra de ordem, porque nós temos que planejar essa mudança de cenário. Então, às vezes, vou dar o exemplo do ICMS. O ICMS, basicamente, tu toma crédito na compra da mercadoria que tu vai revender, do frete e alguns outros insumos bem restritamente. Com a reforma, eu vou poder tomar crédito do IBS em muito mais coisas do que eu tenho hoje, que eu posso tomar. Resumidamente, isso talvez aumente o consumo. Ou não? A proposta é para isso. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque com as empresas que têm um poder de consumo muito maior, eles vão ter que ter esse cuidado em relação ao quê? Tu estás condicionado a me dar o crédito integral ou não do IBS e do CBS? Tá, Rafael, mas o que tu tá querendo falar com crédito, né, integral? Porque existem alguns mecanismos, e o exemplo que eu dou é do Simples Nacional, que o Simples Nacional vai ser que isso representa 95% das empresas no Brasil, elas serão impactadas diretamente com a reforma tributária. E por que elas serão impactadas? Porque o Simples Nacional, todos esses impostos e outros que eu citei anteriormente, ele é uma junção de todos esses impostos em uma única guia, para simplificar, para se tornar simples. É um boleto só. É um boleto só. Tá, beleza. Quando tu sai do Simples, tu pega e abre isso e tu paga um boletim de cada. Com a reforma tributária, a empresa do Simples Nacional, ela tem que optar
e ela vai ter essa opção de optar em pagar o IBS e o CBS por dentro ou por fora. Tá. Rafael, mas o que isso quer dizer? Se eu optar por dentro, continuar do jeito que está numa guia só dentro do Simples Nacional, eu vou dar direito a um crédito muito pequeno para o meu cliente. E se você está vendendo, por exemplo, para um supermercado, o Giasse Supermercado ou qualquer outra rede, eles tomam um crédito integral, eles querem o crédito porque eles são uma empresa optantes pelo IBS e CBS. Tá. Então eles vão chegar lá, olha, tu estás empresa do Simples, eu quero comprar de ti. Só que tu estás com o IBS por dentro do Simples ou por fora. Ah, estou por dentro. Não, desculpa, o teu custo vai ficar muito alto porque eu não estou tomando crédito integral. Traduzindo, na verdade, a empresa vai perguntar, você paga menos ou mais imposto? Se você paga mais, eu quero mais crédito. Eu destaco mais, não é que eu pago mais, tu paga mais. Tu destaca mais impostos para mim ou tu destaca menos impostos? A visão é interessante, a visão do contador é destaca. Eu sou normal, eu falo pago, né? Eu sou povo brasileiro, a gente paga, né? Mas você como contador também paga imposto? Com certeza. Pô. E existe um ponto muito importante, porque a alíquota da combinada, né, que se chama IVA dual, combinada do IBS e do CBS, ainda não foi aprovada, mano. Não há uma aprovação da alíquota. A lei complementar, onde traz todo o regulamento da reforma tributária, já foi aprovada e sancionada. Então não tem. Será que vai entrar em vigor a reforma tributária? Não existe mais esse papo. Ela vai entrar. Vai entrar. O que eu não sei é, por exemplo, se aqui na rádio eu vou pagar 10 ou 50% de imposto? Exatamente. Por quê? Tá. Porque a Receita ainda não chegou a um denominador comum de qual alíquota vai ser padrão. Tá, mas vai ser padrão para todos os produtos do Brasil? Brasil inteiro. Porque vai pagar o mesmo imposto? Essa tua pergunta é importante, mano, porque hoje no Brasil a gente vive uma terra internacional dentro de um próprio país. Por que eu tô falando isso? Se a gente falar do ICMS, como cada estado legisla sobre a sua dentro do seu estado, cada estado tem a sua regra. Cada estado define sua alíquota. Cada estado tem estado que tem mais produtos numa condição tributária, tem estados como Santa Catarina que tem muito benefício fiscal, que atrai muitas empresas para Santa Catarina por conta dos benefícios fiscais, e todos os benefícios fiscais vão cair. Todos. Ou seja, vai nivelar todo mundo no Brasil inteiro. Do Iapoque ao Chuí, a alíquota vai ser a mesma. Salvo algumas diferenciações que vão ter, mas a gente está falando de uma alíquota, não da carga tributária, de 28%, de 26% a 29%. Eu acredito de 28%. Tá, mas me explica então qual é a diferença de alíquota para carga tributária. Ótima pergunta. Qual a alíquota do imposto? 28%. Ok. Mas se eu tenho os créditos, vamos imaginar que eu tenho um crédito na entrada e eu vendo 100 mil. 100 mil eu destaco 28%, quer dizer que eu vou pagar 28 mil de imposto? Não, porque é 28 mil, vamos imaginar que eu tenha 10 mil reais de crédito pelas minhas entradas, eu vou pagar 28 menos 10, 18 mil reais, correto? Esse é o regime de compensação. 18 mil reais é 18% sobre minha receita. Então quer dizer que a minha carga tributária é 18%. Entendi. Não 28%, porque é um menos o outro. Por isso que um planejamento, ele deve ser feito, mano. Ele tem que ser feito com muito cuidado e muito zelo. Os nossos ouvintes, que aqui teu programa é um canhão de audiência, é importante que o quanto antes os empresários que estão me ouvindo sentem com seus contadores, né? Os contadores, eles vão ajudar vocês a transitar por esse processo, porque se não tiver esse caminho bem trilhado, bem desenhado, vai acontecer que daí sim a tua carga tributária, ela vai se tornar maior, porque tu não estás consumindo o crédito devido. O que eu consumo, voltando ao caminho do Simples Nacional? Imagina que tu tem um fornecedor que ele é do Simples Nacional e ele está pagando o imposto por dentro. Esse fornecedor, tu tem um outro fornecedor do lado que ele vai destacar por fora. Ele vai te dar o crédito de 28%.
O que vai acontecer? Pô, os dois estão cobrando o mesmo valor. Um me dá crédito e o outro dá um crédito pequenininho. Qual que tu vai optar? Ah, mas eu gosto tanto dele, ele é meu parceiro há anos. Tudo bem, eu entendo que a parceria ela tem que ser estabelecida até onde tu não esteja tendo prejuízo. Então, o primeiro passo que eu daria para os empresários e sentarem com seus contadores é reavaliar toda a cadeia de fornecedores de prestação de serviço e, se é um comércio ou indústria, dos seus fornecedores de produtos e insumos. Porque se for pegar de surpresa, no primeiro, segundo, terceiro mês, eles podem se destruir já. Já pode se arrebentar o caixa da empresa, por quê? Porque daí a carga tributária tende a subir muito alto. Tá, uma pergunta, eu quero mandar um abraço aqui, o Cris está fazendo uma pergunta para você, mas eu vou fazer o seguinte, Cris, eu vou passar o telefone do Rafa, que é uma pergunta muito específica, tá? Daí eu não vou fazer no ar, porque envolve muita coisa. Então o Cris Paraqui disse que dão aqui, eu vou passar o telefone do Rafa, você vai bater um papo com ele. Rafa, mas é o seguinte, eu sou um CNPJ e eu vendo para um CPF, ok? O CPF vai se apropriar de créditos assim como o CNPJ, ou nós estamos falando só de CNPJ aqui no Brasil agora? Se a gente seguir a regra da reforma tributária, o CPF ele não entra. Ah, tá, ele não vai entrar. Ele não entra. A reforma tributária é para as empresas. Só para empresa. Só que existe, que daí isso a gente tem que esgotar em outra oportunidade, se tu quiseres, mano, que é para falar sobre a questão de aquisição de imóveis, construção de imóveis. Então nós vamos combinar um programa só disso aí, porque eu sei que é uma loucura. Só isso, eu digo que as empresas do Simples Nacional e a área da construção civil, holding, são os ramos que mais serão impactados com a reforma, mano. Porque existem muitas regras para esse tipo de mercado. Quando fala impactar, pagar mais imposto ou necessariamente? Não necessariamente. Tá. Aí que tá. Porque uma holding hoje, imobiliária, para gerar aluguel, tu parte de 11,33% de impostos, sendo um lucro presumido, tá? Com a reforma tributária e pelo regime de compensação, tem que ser avaliado quais as despesas que tu tem. Só que a área de imobiliária de holding, ela vai ter uma redução de 70% da alíquota. Então veja bem, 28% menos 70%, então ela vai pagar um pouco menos aí de 11%. Só que eu vou ter direito a crédito. Então depende por isso que eu falo que o planejamento é importante, porque tu tem que olhar a tua realidade. Às vezes uma pessoa que está nos ouvindo agora, ele tem uma holding imobiliária e tem lá, sei lá, 10 salas comerciais alugadas. Esse cara tem que parar para fazer conta. Pra ver se vai valer a pena ou não. Não é nem questão de valer a pena, mano. É para avaliar qual é a cadeia de despesa dedutível para abatimento do tributo. Às vezes ele não tem. Não, às vezes não é nem uma questão que não tenha despesa. Às vezes ele tem, mas ele não controla. Tá. Pra te ter uma noção. Tá, mas o lucro presumido e o real vão morrer? Não. Não vão morrer? Isso não morre. Porque o lucro presumido e o real, ele vai ficar restrito ao imposto de renda e à contribuição social. Que o lucro presumido tem uma métrica e o lucro real tem outra, para apurar o imposto de renda e a contribuição social. Tá. Esses dois impostos não são impostos ligados ao consumo, e sim à renda e o lucro. Então, neste caso, o que nós estamos falando que a reforma tributária vai impactar é os impostos sobre o consumo. É um imposto que bate ali sobre a venda que está acontecendo. Tá, e olha só, você falou você falou que o Simples vai ser impactado. A divisão de lucro de empresa Simples vai ser impactada também no CPF ou não? É que na verdade... Tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, o Simples Nacional, é que assim, a distribuição de lucros, mano, e ela acontece mediante a apuração do resultado da tua empresa. Tá? Se tu foi lá e fez um DRE, apurou, tudo bonitinho lá, e a tua empresa, faturei 1 milhão e ela me deu 15% de lucro líquido. Tem 150 mil de lucro líquido. Esse lucro é o lucro em que o empresário ele pode fazer a distribuição para a pessoa física dele depois do encerramento contábil, obviamente. Então, dentro desse canal é onde que a gente tem que trabalhar. Lógico que o Simples Nacional ele tem também a questão de uma distribuição proporcional já estabelecida pela Receita Federal de uma alíquota. Aí tem que avaliar qual que é a mais vantajosa dentro desse cenário. Só que o que a gente tem que pensar que é a reforma tributária? A reforma tributária, ela é uma reforma, a primeira reforma que está vindo, porque ela é a reforma sobre o consumo.
Existe já o projeto da reforma sobre a renda, que é aquela que estão falando de tributar a distribuição de lucros, tá? Que a gente pode depois até abordar um pouquinho disso. E tem sobre a questão do patrimônio e previdência. Então tem toda uma questão tem 3 reformas para vir. A primeira é a que nós estamos falando agora, né? E quando eu falo sobre a renda, as pessoas, mas é injusto tributar o lucro. Os outros países que já utilizam o mesmo sistema de IVA, que é imposto do valor agregado, geralmente esses países eles já pagam o imposto sobre a renda. Só que a alíquota não é de 28%. Ela é menor. Já paguei IVA de 5%, de 3%, né? Exatamente. Não de 28%, né? Exatamente. Então, assim, beleza, eu vou tributar a tua renda, só que o imposto pela empresa, mano, ela é menor. Então tá tudo certo, me cobra menos na empresa, que se eu tirar o dinheiro da empresa, eu pago o imposto sobre o lucro. Só que o problema é que no nosso país, amado país, né? Ele paga o 28%, eles ainda vão querer tributar mais um percentual sobre a renda. É injusto, né? Nosso maior sócio é o governo. Então a gente não pode, o empresário, ele está extremamente argolado com tanta carga tributária. E as pessoas, que bom, a reforma tributária ela vai vir para diminuir o imposto. Cara, não vai vir. Dependendo do ramo vai ter uma redução. Não acredita nisso. O que vai fazer tu pagar menos imposto é o planejamento. Analisar o teu negócio. Eu costumo dizer que para os meus clientes, vamos usar metaforicamente um helicóptero e vamos sobrevoar a tua empresa. Porque geralmente, mano, dentro de uma empresa tem várias empresas. O cidadão tem uma distribuidora e tem lá 5 caminhões para fazer a distribuição. Ele tem uma transportadora dentro da empresa e não sabe. Eu vou dar um exemplo. Existem N empresas gigantes que eles têm todo um complexo, um grupo econômico, que esse grupo econômico é justamente para fornecer serviços e produtos para dentro da cadeia, para a empresa principal. Fazendo isso de forma bem planejada, bem organizada, não buscando infringir nenhuma lei, é possível. Só que tu tem que sobrevoar a tua empresa e entender quais são os canais de distribuição que tu utiliza, quais são os fornecedores que tu utiliza, quais são os serviços que tu utiliza, para te poder entender qual é o modelo de negócio e, consequentemente, aplicar o IBS, o CBS no creditamento da melhor forma. Esses impostos, eles começam a valer quando, Rafa? Então, começa um processo de transição, né? E agora o pessoal vai cair da cadeira porque pensa que está muito longe, e não. Começamos um processo de teste a partir de 2026, janeiro. Janeiro já tem teste? Já começa. E qual é o período de teste? Nós temos a questão do destaque de 1% nos documentos fiscais, ou seja, nas notas fiscais. Então, nesse processo é onde nós temos já um período de teste para verificar o comportamento. Por que a Receita quer fazer esse período de teste? Ela quer, na verdade, testar o sistema dela. O sistema dela para ver se ir se adequando. A partir de 2027, 1º de janeiro de 2027, o PIS, o COFINS e o IPI deixarão de existir e entra o CBS. Veja bem. Então, nós vamos ter um período ali com IBS, CBS e pagando ICMS e ISS. Vai ter 5 então no meio da história, vai ter mais impostos. Hoje nós temos 5 e teremos 2. Sim, mas é um período de transição. Serão 7. Serão 1, 2, 3, 4. 4. Porque deixarão de existir 3, né? Então, a partir de 2029, gradualmente entra o IBS e gradualmente começa o quê? A reduzir o ICMS e o ISS para a entrada do IBS. Então nós vamos ficar de 2029 a 2032 diminuindo um pouquinho da cobrança desses 2 impostos, ICMS e ISS, e entrando o IBS. Só em 2033 que daí fica por inteiro CBS e IBS. Bom, a gente vai falar disso na volta. Ele está comigo aqui num papo muito bom, muito esclarecedor sobre a reforma tributária. Ele que é CEO da Sublime Contabilidade. Eu tenho o prazer de receber Rafael Antunes. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Enquanto isso, vai calculando teu imposto aí que você tem que pagar. Eu sei que você tem, vai. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje os impostos nos conectam aqui no Manos Radio Show. Comigo ele que é CEO da Sublime Contabilidade, Rafael Antunes, contador,
com quase 26 anos de experiência, só isso. Só 26, Rafa, fazendo conta. Tá bom já, né? Tá bom. Já deu pra aprender um pouquinho, quando que é 2 mais 2, né? Fazendo conta pros outros. Rafa, a gente tá falando sobre reforma tributária, você já deu uma explicação, né? Realmente do que é a reforma, como ela vai acontecer. Mas eu sei que tem um imposto no meio disso tudo, que é um imposto chamado imposto do pecado. Que imposto é esse? Mano, o imposto do pecado, que é um apelido carinhoso que está sendo dado para o IS, que é imposto seletivo, ele é o imposto em que vai ser colocado para os produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Exemplo, cigarro, bebida, fertilizantes, né, que são o famoso veneno que eles botam na horta, né? São produtos em que terá, além do IBS e do CBS, ainda terá mais o IS, que é o imposto seletivo. Que pode ter uma alíquota diferente para cada tipo de produto. Exatamente, pode ter, mas assim, o imposto, como eu falei anteriormente, essa questão das alíquotas ainda está muito nebulosa, porque as alíquotas não foram ainda estabelecidas por parte da Receita, por parte de não houve a regulamentação das. Então, tudo que se fala de alíquota até hoje é especulação. Rafael, eles vão conseguir explicar como é que é calculado o preço da gasolina depois disso ou não? Que até hoje no Brasil... É o grande vilão, né? Não é um vilão, é um mistério no Brasil. Ninguém sabe como é que calcula o imposto da gasolina. Mano, tu lembra que na nossa época de AGE, né? Claro, eu era coordenador do Feirão do Imposto, né? Cara. E eu fiz um evento no posto ali na Próspera, vendendo gasolina sem imposto. Era coisa de, na época a gasolina era 3 e alguma coisa, ela vinha para 2, dava R$1 e pouco, dava 40% imposto, né? Um pouco mais de 40% a carga tributária em todo. E daí, rapaz, deu mais de 100 carros. Imagina, loucura, né, cara? Loucura. E o pessoal vendo um produto que é de consumo alto no Brasil, né? Que é o combustível e todo mundo, eles ficaram impactados, porque realmente a tributação em cima do combustível é algo gigante. Os veículos no Brasil, né? 50% de um veículo é imposto no Brasil. Isso vai mudar ou não vai? Vai, dentro desse cenário que nós estávamos conversando. Todas as montadoras, todas as empresas no Brasil, mano, no que tange a questão dos impostos, vão ter a incidência do IBS e do CBS. E aquelas que vendem esses produtos do pecado, né? Que é álcool, bebida alcoólica, a parte de cigarros e a parte de fertilizantes que fazem mal à população, terão impacto do IS também, que é o imposto do pecado. Na verdade, o imposto do pecado, quem vai decidir o que é pecado é o governo, né? Exatamente. Se você tem um produto ou não, de repente teu produto pode virar um pecado. Quem define é eles, a gente só segue, né? Eu brinco lá no escritório que nós contadores, nós não somos treinados para questionar a lei. Nós somos treinados para interpretar a lei. O meu cliente, quando quer questionar a lei, eu não concordo, vamos chamar o teu advogado. Entendi. Advogado é o profissional treinado para avaliar e questionar se aquilo está certo ou está errado. Então, sempre que for tratar alguma coisa, eu estou interpretando a lei. De acordo com o que a gente vem estudando, é a interpretação. Agora, quer questionar? A lei me diz para fazer isso. Traga o seu advogado para a mesa. E é a tríade perfeita, né, mano? Você tem uma responsabilidade gigantesca como contador. Com certeza, né? A gente responde. Inclusive com os nossos bens, né, mano? Tem isso também? Sim, o contador ele responde com seus próprios bens, né? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu digo que empresário, contador e advogado é a tríade perfeita. Quando os três se unem? Se unem, olha, a gente tem que mostrar cenários. O cenário A, tu vai ter essa consequência. O B, essa consequência, o C, essa consequência. O que sempre jogo a bola daí pro meu colega advogado. Qual é o risco e a possibilidade de defesa numa situação dessa? Então é onde a discussão se torna muito mais profissional, eu digo, e de alto nível. Porque os empresários, eles têm que entender que essas discussões de alto nível, elas precisam ser feitas. E sempre é bom ter o contador e o advogado junto. Quanto mais dura uma conversa hoje, mais leve a sua vida no futuro, né? Sempre, né? Conversas duras geram futuros leves, né? É igual a pessoa que não quer fazer contrato, né, mano?
É igual a pessoa que não quer fazer contrato. Ah, não, mas eu confio nele. Cara, eu também confio, mas faz um contrato. Vai resolver uma dor de cabeça que tu poderia ter lá na frente. Para mim, o contrato é a coisa mais séria que existe do mundo. Quando duas pessoas são realmente sérias, nenhuma tem problema em fazer um contrato. Exatamente. As duas querem, né? Perfeito. Quando as duas são sérias, as duas vão dizer, não, faz. Concordo. Né? Nem que seja de gaveta, não interessa, né? Escreve, né? Tá aqui, escreve. O de acordo, né? Estamos de acordo. Um de acordo resolve tudo. É verdade, mano. Tá, me diz uma coisa, Rafa, como é que vai ser cobrado o imposto? Porque hoje, por exemplo, nós recebemos e vamos lá no contador e emitimos uma DAS, uma guia, né? Emitimos um boletão para pagar bonito, o governo emite um boleto pra gente, né? Não vai ser mais assim? Mano do céu, isso aí vai dar eu acho que a grande polêmica tá nisso. No Simples Nacional, que vai ter que pagar por dentro e por fora, que nós já passamos por aqui, mas a grande polêmica, ela está na forma de pagamento. Por quê? Existem 3 formas de pagamento. A primeira delas é a apuração que nós já conhecemos hoje. O contador vai lá, pega as informações dos teus créditos, dos teus débitos da venda, faz a apuração e te entrega um boleto para pagar. Essa é a forma tradicional. Só que entraram 2 novas. A outra, ela está vinculada ao quê? Que agora o pessoal vai cair para trás. Aos bons pagadores. O que eu quero dizer com isso? Vai ser uma espécie de regime caixa, não estou dizendo que é o regime caixa, mas uma espécie de regime caixa. Por quê? Se eu comprei do mano, vou dar um exemplo aqui, um produto, mas o mano não está pagando o imposto IBS e CBS dele, eu não vou ganhar o direito a crédito. O que hoje no Brasil é totalmente diferente. Às vezes eu consumo de uma empresa devedora e eu posso tomar meu crédito. O problema é do governo cobrar, se ele não cobrou. Então, agora com a reforma mudou. Ou seja, vai mudar, vai mudar, porque eu vou poder tomar o crédito daquele cliente que é regular, que está em dia com seu imposto. Daí a Receita trouxe, olha, você que é o consumidor dessa empresa, você tem a opção de já fazer a retenção na fonte. Ou seja, eu vou fazer um serviço, eu estou consumindo um serviço do mano, a exemplo, né? De R$1.000. A alíquota é de 28%, então quer dizer que eu vou ter uma nota fiscal de 1.280. Perfeito, mano? Porque o imposto, a reforma tributária, o imposto é por fora. O que eu vou fazer, mano? Tu tá com um probleminha na Receita que tu não tá pagando imposto lá do IBS, CBS. Eu vou te dar R$1.000 e eu vou pagar, porque eu gosto de ti, eu quero consumir de ti, eu vou pagar esse 280 por ti, tá? E assim eu garanto que eu tô tomando crédito e não vou ter o meu imposto. Veja bem, nós estamos separando os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. Caraca, velho. Então a Receita, ela tá criando uma sistemática que essa não é a pior. Essa é a melhor de todas. O teu fornecedor tá fazendo um acordo contigo. E aquela sistemática que é split payment, que é onde quando tu recebe por meio de por um meio eletrônico, exemplo, a maquininha de cartão, e a própria administradora do cartão, ela vai ter a obrigação de já fazer a retenção na fonte. Tu não vai ter nem a opção de negociar com o teu fornecedor ou com o teu cliente. Então, passei lá R$1.000 na tua maquininha de cartão, mano, o que vai acontecer? 1.280, a própria maquininha de cartão, Rednet, Cielo, essas todas que nós temos aí, elas já vão fazer, olha, é o seguinte, já vou te depositar 1.000 aqui, mas o 28 eu já tô mandando pra Receita, tá? Tá. Então, ou seja, muitas empresas, tá, Rafa, mas beleza, eu já vou pagar o meu imposto, tá tudo certo. O problema é que no Brasil, a maioria dos empresários, eles fazem caixa, um fluxo de caixa com dinheiro do governo. O que eu quero dizer com isso? Imagina que tu venda um produto no dia 1º de agosto. 1º de agosto. Tu vendeu um produto, recebeu os R$1.000, tudo bonitinho, 1.280. Só que tu só vai pagar o imposto lá no dia 20 de setembro. Então tu ficou com um dinheiro 50 dias para depois pagar. Então tu fez um fluxo de caixa de 50 dias. Com o split payment, tu não vai conseguir fazer isso porque já vai ser retido na hora. Não existe mais. Não existe mais. Ô, Rafa, mas olha só, quando você compra, eu lembro de comprar no Paraguai, nos Estados Unidos, que o preço do produto era lá, vai lá, $100 mais IVA. Tu entende? Ok.
Só que é o seguinte, o IVA lá era 5%, era 1%, era 2%, era 3%. No caso do Brasil, eu vou colocar que um produto custa R$1.000 mais CBS, é isso? Isso. Né? E CBS e IBS. Tá. Vamos considerar como IVA dual, que é a junção dos dois. IVA dual. Tá, eu vou dizer lá que vai então custar R$1.000 mais IVA dual, ou seja, só que vai custar 1.280, 1.250, 1.300. Perfeito. Né? Eu tô pensando como publicitário para comunicar isso. Uma coisa é eu comunicar 100 mais 3%. Outra coisa é eu comunicar 100 mais 28%. Por isso que eu falo. Pô. É por isso que eu falo de novo, mano. Tu vai sempre ver eu falando sobre planejamento de transição. Caraca, deixa eu ver, vai dar uma loucura isso aí. Vai. O planejamento de transição é a palavra de ordem. Mas olha só, hoje, teoricamente, o preço do produto é com imposto embutido. Eu não separo o produto. É imposto por dentro. O imposto por dentro. Né? Com essa reforma, o preço do produto vai ser o preço dele, o imposto vai estar separado. Já vai estar destacado na nota. Valor do produto, R$1.000. IBS e CBS, 280, total da nota, 1.280. Tá, vai estar bem claro. Vai estar bem claro no documento. Tanto que o 2026, o período de transição é justamente para isso, para já ir testando os sistemas, dar possibilidade para as empresas de sistema, né? Para gente ter uma noção, mano, que lá na Sublime nós criamos a comissão da reforma tributária. Isso nós estamos desde o começo do ano já trabalhando em cima. São 7 pessoas que toda manhã, uma vez por semana, uma manhã por semana, sentam e discutem a reforma tributária e os impactos que vão ter no cliente. Por quê? Porque a gente tem que entender que esse processo é um processo que vai pegar todo mundo surpresa. Vou dar um exemplo. Tá. Já que o 2026 tem que ser destacado na nota, nós já mapeamos todos os clientes que estão naquele hall de empresas que vão ser impactados. Nós já estamos entrando em contato com as empresas de software para avaliar se eles já estão adaptados. As empresas dos próprios clientes já? Dos próprios clientes. Porque vamos dar um exemplo aqui, eu não vou fazer merchan, né? Mas assim, a Uzeal, nós temos vários clientes que é Uzeal. Vários clientes Zema, do André, que é um amigaço meu. Claro, pô. Então o que acontece? A gente já está ligando para as empresas, já está entrando em contato. Olha, vocês já estão se preparando, o sistema vai estar preparado para 1º de janeiro de 2026 emitir o CBS de 0.9 e o IBS de 0.1. Porque a gente precisa, o cliente não vai saber como perguntar isso. Então a nossa comissão já está trabalhando em cima disso. É 0901 para testar. Para testar. 0901 para testar se a sistemática vai dar certo. Nem botar o 01 também no 09, né? No 09 para dar mais uma enrabadinha também. Exatamente. Então por aí é só para fazer um teste. Então dentro desse cenário, o que nós estamos fazendo? Nós estamos já nos antecipando, a nossa comissão já está fazendo isso. E daí na última quinta-feira do mês, a comissão me apresenta toda a evolução do trabalho deles. Ô Rafa, você consegue prever, e aí eu sei que essa pergunta é perigosa, né? Você não é a mãe de Ná, mas você consegue prever que alguns segmentos do Brasil vão ser impactados negativamente, muito negativamente com essa reforma? Negativamente são os impostos do IS, né? Do imposto do pecado. Tá. Agora, vamos pensar no positivo. Tá, mas vamos lá, por exemplo, cigarro vai aumentar de preço? Talvez? Talvez sim. Porque o impacto além do IBS, CBS tradicional, vai ter o IS também. Bebida alcoólica, imagino. Também. São todos. A cachaça hoje tem 80% de imposto. É mais do que o combustível. A cachaça é mais, né? É mais combustível. Caraca, pô. Beber cachaça no Brasil é caro, cara. É caro, né? É caro. E é nossa, né? Imagina se não fosse. Pois é, olha, cana tem de sobra aí, né? Tá. Fora estes segmentos, né, impactados pelo imposto do pecado, alguns outros segmentos vão sofrer, na sua visão, ou não? Eu acredito que alguns segmentos vão sofrer não só pela carga tributária, mas principalmente por causa do split payment. Vou dar um exemplo para vocês. O pessoal do e-commerce, que vende muito em marketplace, Mercado Livre, Shopee, esses marketplaces, eles vão ter que fazer a retenção do imposto já. Então imagina um Mercado Livre, vou chutar aqui, não sei se é até porque cada negociação, né? Tá. O cliente vendeu lá 1.280. O Mercado Livre já vai reter o 280 e vai reter a sua comissão. Tá. Então já vai cair lá líquido o valor. Então esse processo do split payment já vai acontecer, porque eles serão obrigados a fazer, como são um meio eletrônico de recebimento. Vai ser na hora. Já vai ser na hora. Tá. Então tu não tem. Então, mas o imposto eu recebo aqui
e depois eu pago lá na frente. Não vai existir mais. Não tem mais então, isso. Vai ser mais uma gestão de fluxo de caixa, mano, do que uma gestão de competência. Ô, Rafa, e os famosos, por exemplo, você falou de venda online, né? Muita gente que tenta se aventurar no Brasil na venda online acaba quebrando a cara no ICMS, que é um problema, essa história de um estado para o outro, vou vender para cá, vou vender para lá. Eu sei que eu já trabalhei isso com sistemas com clientes de publicidade e era caótico, era tudo muito bonito até você começar a vender. Na hora que começou a vender, vendi lá para o Amazonas é um tanto, para cá é tanto, aqui complicou. Como é que fica isso? Vai mudar bastante, só que essa guerra fiscal que se chama vai acabar. Vai acabar isso? Porque tu imagina só, eu estou em Santa Catarina, eu quero vender para o estado de São Paulo. A alíquota interna de São Paulo é 18%. Ali que eu estou vendendo um produto nacional. Eu estou vendendo um produto a 12% da alíquota interestadual para São Paulo. Tá. Então, ou seja, o meu custo tende a ser menor. As empresas de São Paulo estavam sendo penalizadas e o estado, porque isso é muito importante, porque eu estava comprando de São Paulo, de Santa Catarina, porque é mais benéfico. Santa Catarina tem uma série de benefícios fiscais, principalmente para o e-commerce, que é o TTD 478, né, que é um TTD de crédito presumido de imposto, mas esse aí é outra história. Então o que acontece? Com a reforma tributária, isso acabou. Do Iapoque ao Chuí vai ser a mesma coisa, a mesma regra de tributação. Tá. Essa questão de diferencial de alíquota de um estado vai acabar. Por quê? Porque o princípio da reforma tributária, e por isso que essa tua pergunta é muito importante, o princípio da reforma tributária é baseado no destino, tá, e não na competência. Exemplo, eu vendi de Santa Catarina para São Paulo, quem ganha o imposto? Santa Catarina. Agora, com a reforma tributária, eu vendi de Santa Catarina para São Paulo, quem ganha o imposto? São Paulo. Para onde você vendeu é quem ganha o imposto. Quem ganha o imposto. O que está acontecendo? Eu atendo bastante clientes de e-commerce, tá? Daí as pessoas, Rafael, mas qual vai ser o diferencial competitivo das empresas? São Paulo está rindo sozinho, né? Maior estado consumidor do país. Muitas empresas, muitas áreas gigantes de terras estão sendo adquiridas por grandes grupos para criar centros logísticos, tá, ao redor de São Paulo. Por quê? Muitas empresas, e nós lá no escritório estamos avaliando a possibilidade de clientes nossos que trabalham com e-commerce em ter CDs em São Paulo, porque o grande diferencial competitivo das empresas vai ser a eficiência logística. Tá. Entendi, ou seja, agora o frete cada vez mais vai contar para produto, toda essa eficiência que vem em volta disso. Perfeito, isso mesmo. Porque se é a tributação no destino, se eu estiver aqui ou em São Paulo, pouco importa. Então vale a pena eu ter um CD em São Paulo, tá, para eu entregar rápido pro meu consumidor. Então um abraço para você, mano, grande abraço pro Rafael, o Henrique do Pesque Pague Sete Lagos, tá te mandando um abração aí. Opa, obrigado, Henrique. Ô, Rafael, só não dá tempo para mais nada, só para te agradecer, acho que foi esse o primeiro programa, acho que nós podemos fazer uma série de programas sobre a reforma tributária, porque esse assunto não vai esgotar, meu cara. Ao contrário, né? Não, a gente tá só começando. Vai muito só longe o começo. Isso. Tá Agora vai começar todo um processo, porque tu até comentou, né, mano? Rafa, tu tá falando, só vejo tu falando sobre reforma tributária. Eu entendo que a reforma vai impactar tanto a economia no país e tanto a vida do empresário, mano, que ela precisa ser falada o quanto antes. Bom, faz o seguinte, @Instagram contador.rafaelantunes. E o da Sublime? Sublime Contabilidade _. Fácil, né? Fácil. Só chegar lá. Rafa, prazeraço, então você está convocado. Desafio aceito, então? Aceito. Então nós vamos fazer uma série de programas sobre a reforma tributária e vamos documentar isso, porque isso acho que vai servir até de guia para muita gente, né? Com certeza. Essa é a ideia. Obrigado, Rafael. Rafael Antunes, contador aqui comigo no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos brasileiros, vamos pagar imposto, que é isso que o brasileiro faz bem, pagar um impostinho.